queridos? Domingo passado nós estávamos aqui falando das promessas, as promessas do Antigo Testamento que mostram que elas foram cumpridas em Cristo. E nós falamos de algumas promessas que falavam sobre a vinda desse Messias e que se cumpriram na pessoa de Jesus. E eu encerrei na semana passada lendo Lucas capítulo 24. E hoje a gente vai olhar novamente para esse texto. Ele foi até também falado hoje pela manhã. É um texto muito interessante, até porque nós vemos o começo desse capítulo, do capítulo 24, com as mulheres indo até o túmulo de Jesus. No primeiro dia da semana, logo pela manhã, bem cedo, elas foram ao sepulcro, levaram as suas especiarias e não encontraram ali o mestre. A pedra estava removida. E algo bem interessante para a mensagem da Páscoa e para o significado da Páscoa é que essa mensagem não é uma mensagem de alguém que está morto. A Páscoa não terminou no sepulcro, na morte, mas a Páscoa é a mensagem de ressurreição, de vida, de festa, e por isso estamos em festa. A história da Páscoa não terminou no funeral, mas sim com uma festa, que é da ressurreição. E quando nós olhamos sobre esse fato, sobre a ressurreição, qual foi o impacto da ressurreição para aqueles discípulos, para aqueles dias? Qual o impacto da ressurreição hoje nas nossas vidas? Na nossa vida com Deus, na nossa fé, na nossa crença, naquilo que nós acreditamos. Se nós pregamos um Cristo que esteve morto e está vivo, será que essa mensagem, essa pregação tem um impacto na vida das pessoas? Será que seria a mesma coisa de nós pregarmos um Cristo que foi morto e continua morto? Paulo, ao escrever aos Coríntios, diz que se nós não crêssemos na ressurreição e se ela de fato não tivesse existido, seria vã a nossa fé, vã a nossa pregação, vã a nossa crença. O nosso testemunho seria falso. E é por isso que nós, como igreja, não deixamos de anunciar em cada Páscoa essa verdadeira mensagem, que é a mensagem da ressurreição. Cristo vivo está. Ele vive. Esta é a mensagem. E você já deve ter visto isso hoje nas redes sociais, pelas imagens, pelos textos bíblicos. E de fato é nisso que nós acreditamos. Os nossos filhos são tentados, sim, nas escolas, durante esses meses, com uma mensagem um pouco diferente, que a Páscoa não é só a ressurreição de Cristo. A Páscoa também tem outras coisas. Tem o coelho, tem um ovo de chocolate, né, e tantas outras coisas. E nós precisamos então trazer à nossa casa, aos nossos filhos, essa verdadeira mensagem da Páscoa. E vamos deixar de comer o ovo? Claro que não, é muito gostoso, vamos comer, né? A gente continua comendo o chocolate. O ovo que não é o ovo da Páscoa, é o ovo de chocolate. Ok? E se você não concorda em receber algum, manda para mim, que eu aceito, tá? Aqui também. E quando a gente olha o texto, se você puder abrir sua Bíblia lá em Lucas capítulo 24, esse texto que fala da ressurreição, é o último capítulo de Lucas. E por que eu gosto do Evangelho de Lucas? Lucas, esse discípulo de Jesus, ele ao escrever tanto Lucas como Atos, ele foi muito específico em alguns detalhes que outros escritores não foram. Em Mateus, Marcos e João, nós vemos algumas coisas, mas a forma de Lucas escrever, até por ser médico, e a forma como ele olhava os acontecimentos e olhava as situações, nos mostram que ele era alguém que de fato estava acreditando naquilo que estava escrevendo, sendo orientado pelo Espírito Santo. E ao olhar para esse texto de Lucas, a primeira coisa que a gente vai ler, lá no versículo 14 e 16, é que esses discípulos, após a morte de Jesus, à espera da ressurreição, que na mente deles ainda não havia acontecido, porque mesmo que as mulheres tivessem falado, eles não acreditavam, eles estavam cegos a respeito da presença de Jesus.
Após o trecho que fala das mulheres no túmulo, há uma outra passagem que fala de Jesus com dois no caminho de Emaús. E é sobre esse texto que a gente vai falar. A gente terminou domingo passado sobre ele, mas só fizemos a leitura. No caminho falaram a respeito de tudo o que havia acontecido. Eles estavam conversando e discutiam, e o próprio Jesus se aproxima e começa a andar com eles. E os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-los. Eles estavam então cegos. Eles não conseguiam entender que ali estava a presença de Jesus. Não somente cegos, o texto também diz que eles estavam tomados de profunda tristeza após a morte, após todo o acontecimento daqueles dias. Jesus perguntou a eles: sobre o que vocês estão debatendo? Sobre o que vocês tanto conversam no caminho? Eles pararam com o rosto entristecido. Eles estavam entristecidos com tudo aquilo que havia acontecido. Os discípulos estavam tristes, porque toda a esperança que haviam colocado sobre aquele homem, que seria o Messias, ainda não havia se concretizado. Mesmo que Jesus já tivesse ressuscitado e estivesse ali com eles, eles estavam cheios de esperança frustradas. Nós vemos no versículo 21, eles declarando: nós tínhamos a esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. E isso tudo aconteceu há 3 dias. Talvez esse caminho de Emaús fosse o caminho para eles da desistência. Nós esperamos, nós confiamos, nós acreditamos, mas cadê? Nada aconteceu. E eles então estavam vivendo um momento de desesperança, de tristeza, de cegueira. E é muitas vezes assim que nós nos encontramos quando nós não olhamos e percebemos a presença de Deus em nosso meio, em nossa vida, em nossa casa. A gente fica como que cego. Deus está agindo, Deus está se manifestando, Deus está falando, mas a gente não consegue perceber que é a voz dEle, que é a presença dEle, que é a direção dEle. Deus está dando oportunidades, Deus está mostrando o caminho, mas as coisas não são como eu gostaria, então eu fico triste, entristecido, e não sigo aquilo que Deus está me falando. Deus me mostra as promessas na palavra, mas eu prefiro ficar colocando sobre a minha mente, sobre o meu coração, com outras coisas que me deixam sem esperança, sem motivação e sem alegria. Só que a história não termina aqui, com discípulos cegos, entristecidos e sem esperança. Nós vamos ver que o impacto da ressurreição sobre esses homens e sobre nós faz com que os olhos deles se abrem. Eles começam agora a ter entendimento das Escrituras. Esse trecho ele é muito lindo porque mostra o próprio Jesus mostrando para eles, profecia por profecia, ao seu respeito que havia se cumprido. É como Jesus dizendo assim àqueles discípulos: olha, está vendo essa promessa aqui? Se cumpriu em mim. Essa promessa se cumpriu em mim. E eles estão tendo a oportunidade de ter uma aula ali teológica com o próprio Senhor Jesus. Então aqueles que estavam antes cegos, agora os seus olhos são abertos para o entendimento das Escrituras. Vocês não percebem que era necessário que esse Cristo sofresse essas coisas antes de entrar para a sua glória? Então, olha o que Jesus fez. Jesus vai conduzir eles. Jesus vai mostrar a eles, começando por Moisés, por todos os profetas, tudo aquilo que se dizia a respeito ao Messias, a Ele próprio. Jesus vai explicando o que as Escrituras diziam a respeito dEle. Jesus vai mostrando a eles, abrindo os olhos deles. E então os olhos deles foram abertos e eles o reconheceram. O impacto que nós temos diante da ressurreição é que os nossos olhos, eles são abertos para o entendimento das Escrituras. Quando nós estudamos a história da igreja, nós vamos ver que por vários momentos na história da igreja, pessoas quiseram
fazer com que o acesso às Escrituras das pessoas não fosse possível, porque eles sabem, e o diabo sabe, que quando as Escrituras elas são compartilhadas, quando elas são ensinadas, quando elas são lidas, e quando a gente acredita no que está aqui, ela causa transformação, os olhos são abertos, mudanças e transformações acontecem. E é por isso que nós, como igreja, hoje precisamos estar com os olhos abertos para o entendimento das Escrituras. E se tem uma coisa que nós não podemos deixar de lado, é a leitura das Escrituras. E por que isso, pastor? Se você quer conhecer mais Jesus, você precisa ler as Escrituras. Se você quer luz para a sua vida, você precisa das Escrituras, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Se você quer ter mais fé, leia as Escrituras. Veja histórias de homens de Deus que passaram por situações difíceis e tiveram fé. Essa semana, aconselhando uma pessoa, eu mostrei aquele texto do Salmo número 3, onde Davi estava fugindo do filho Absalão. Davi estava no deserto, foi dormir numa caverna, fugindo do próprio filho que queria pegá-lo, matá-lo, tirar o reino dele. E diz o texto que Davi declara ali: eu deitei, dormi, tornei a acordar, porque é o Senhor que me sustenta. É lindo ver esse texto quando a gente não conhece o contexto. Mas quem declarou isso era um homem que fugia do próprio filho, estava no deserto, dormindo numa caverna, e ele declara: mesmo assim, eu deitei, eu dormi, eu tornei a acordar, porque é Deus que me sustenta. Não adiantava ficar acordado, olhando na expectativa de que Ele vai chegar. Eu descansei no Senhor. E aí a gente olha um texto desse, olha para nós, para a nossa fé hoje, e fala: nossa, e eu por coisas tão pequenas perco o sono, porque já me preocupo com coisas que nem aconteceram e nem sei se vão acontecer. Este homem foge do próprio filho e diz que consegue deitar, ele dorme, ele torna a acordar, descansa, e a ideia ali no hebraico é um sono pesado mesmo. Sabe aquele sono pesado que você tem? Você chega até a babar? É esse sono aí, aquele ronco que a sua esposa ama, né? É esse sono, mesmo sabendo que o filho estava perseguindo ele. E onde a gente encontra isso? Nas Escrituras. E isso fortalece a minha fé, a minha confiança. É como Davi dizendo assim: Osvaldo, se eu conseguir fazer isso, você pode. Tenha fé, seja mais corajoso. Então, se você quer ter mais fé, você precisa das Escrituras. Quer ser mais santo, quer ter mais santidade na sua vida, você precisa das Escrituras. Você precisa das Escrituras. Quer ser bem sucedido na vida? Leia as Escrituras. Leia Provérbios. Quer ser bem sucedido, quer ser próspero, quer ser uma pessoa de sucesso? Leia Provérbios. Leve a sua vida guiado pelos princípios de Provérbios. Você vai conseguir ser tudo isso sem puxar o tapete de ninguém, sem invejar o que é do outro, porque Provérbios ensina tudo isso. Como ser sábio aos olhos de Deus e não aos olhos das pessoas. Hoje muitas pessoas se consideram bem-sucedidas, mas aos olhos dos homens, diante de Deus, eles continuam sendo tolos. Eu quero ser sábio aos olhos de Deus e não dos homens. E onde eu aprendo isso? Nas Escrituras. Porque Jesus ensinou as Escrituras daqueles homens? Porque sabia que eles precisavam das Escrituras para os olhos serem abertos. Há um salmo que eu gosto muito e que tem que ser a nossa oração quando a gente for ler a Bíblia. Senhor, desvenda os meus olhos para que eu entenda, para que eu compreenda as maravilhas da sua lei. Essa tem que ser a nossa oração quando a gente for ler as Escrituras. E o impacto da ressurreição na nossa vida, um deles é esse: nossos olhos vão ser abertos. Sabe qual é o outro impacto quando nós temos a certeza de que Cristo ressuscitou e nós vivemos com esse Cristo vivo? O impacto da ressurreição faz arder os corações por estar com Jesus. Eu não sei se você já ouviu aqueles falando assim: quando eu encontrei Jesus, nos meus primeiros anos de conversão, eu era uma pessoa tão fervorosa, Por que não é mais? Por que mudou? Por que a gente permite essas coisas que são boas
ficar de lado? Por que que a gente não mantém isso? O que nós vamos ver aqui é os discípulos entendendo que a presença de Jesus estava ali, e isso fazia arder o coração deles. Eles insistiram: fiquem conosco, Jesus. Já está de noite, já é tarde. E Jesus foi para casa com eles. E eles disseram um para o outro, no versículo 32, não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho? Quando ele nos explicava as Escrituras, o nosso coração não estava ardendo? Querido, quando a gente está em comunhão, na presença desse Jesus que é vivo, ressurreto, não tem como não arder o nosso coração, porque o fogo de Deus nos inflama, Ele nos queima, Ele nos faz sentir a presença de Deus, e é aquela coisa que não tem como a gente explicar para alguém, porque é algo que nós vivenciamos e experimentamos, e sabemos que não há outra coisa melhor do que estar na presença dEle. E o impacto da ressurreição traz isso a nós. O nosso coração, ele arde. E quando a presença de Jesus se manifesta em nosso meio, a gente permite o coração arder, a frieza espiritual, o marasmo, a letargia, aquela frieza que existe na nossa vida, ela vai sair. Os discípulos foram impactados com essa ressurreição. O coração deles ardia ao ouvirem Jesus. A gente vê textos nas Escrituras que o povo, quando ouve a palavra de Deus, depois de estarem exilados, eles choram, eles se prostram, eles se derramam na presença de Deus. Nós não podemos permitir que a nossa relação com Deus, que o nosso momento de comunhão com Deus seja algo mecânico, automático, frio, religioso. Não pode ser assim. Tem que ser como esse encontro que eles tiveram com Jesus. Tem que arder o nosso coração, tem que queimar dentro de nós, tem que causar mudança, tem que fazer aquele sentimento de que a gente, por mais que chore, por mais que se derrame, a gente sai leve daquele momento. Você já teve momentos assim com Deus? Que gostoso que é, que gostoso que é isso. E é esse impacto da ressurreição sobre as nossas vidas. E se o seu coração arde por Jesus, é porque você está permitindo Ele reinar em você. Porque não adianta eu dizer, Jesus vive, mas Ele não reinar em mim. Eu preciso declarar, Jesus vive e reina em mim. Jesus vive e guia a minha vida. E todos aqueles que são impactados pela ressurreição de Cristo, têm os seus corações ardentes, estão alegres, felizes, jubilosos. Um coração pleno, satisfeito, é resultado inevitável de um coração ardente pela presença de Jesus. Qual foi o outro impacto? Além de os olhos serem abertos, além do coração abrir e arder diante da presença de Deus, o outro impacto da ressurreição foi que eles apressaram seus pés velozes para a proclamação. Eles foram rapidamente falar aquilo que eles estavam vendo. Levantaram-se e voltaram imediatamente, na mesma hora. Eles se levantam, eles voltam para Jerusalém, eles encontram os 11 discípulos, encontram aqueles outros que estavam reunidos com eles, e eles dizem: é verdade, o Senhor ressuscitou. É verdade, nós o vimos, é verdade. E eles continuam. Então, os dois contaram como foi que Jesus tinha aparecido a eles, enquanto andavam pelo caminho, e como eles haviam reconhecido Jesus, quando Jesus simplesmente parte o pão e oferece a eles, dando graças a Deus por aquele pão e por aquele momento de comunhão. Eles têm os olhos abertos, eles têm o coração que ardem pela presença de Deus, e eles têm os pés que são apressados para falar aquilo que Jesus fez e falou a eles. Se eu e você tivermos esse encontro real, verdadeiro com Jesus, se os nossos olhos um dia foram abertos, se o nosso coração um dia foi alcançado por essa graça,
não tem como ter outro resultado a não ser o nosso desejo de compartilhar para outros a fé, a alegria. Hoje pela manhã nós temos um casal que mora lá no nosso condomínio que convidou uma vizinha para estar aqui. E ela estava aqui visitando. A alegria deles de ver que aquela pessoa que eles convidaram estava aqui, tendo a oportunidade de ser impactada com a palavra. E talvez você fique, mas pastor, eu não tenho esse dom, não sou evangelista, não sou pastor, não sou teólogo, não fiz teologia, meu conhecimento bíblico é tão pequeno, sou novo na igreja. Querido, contar às pessoas o que Jesus está fazendo na sua vida não precisa de curso, é experiência, é testemunho, é só falar. É claro que todas as outras coisas de ferramentas você vai adquirir depois, mas nós precisamos ter os nossos pés rápidos em anunciar que Jesus Cristo, Ele está vivo, que Jesus Cristo, Ele está vivo, que Ele vive e que Ele reina em nós. Para os discípulos no caminho de Emaús, o impacto da ressurreição de Jesus abre os seus olhos, arde os corações e leva eles a crerem. Aqueles mesmos discípulos que estavam com os olhos fechados, agora estão com os olhos abertos. Aqueles mesmos discípulos que estavam com o coração entristecidos, o semblante entristecido, agora eles estão com o coração ardentes, felizes, alegres. Aqueles mesmos discípulos que estão voltando sem esperança, nós esperamos, nada aconteceu, Ele não ressuscitou como havia dito. Agora eles correm para contar, é verdade. Agora nós acreditamos, aconteceu. Mas essa não é a mensagem só desses discípulos. Se nós estamos aqui hoje, é porque essa mensagem um dia chegou até nós. É porque outras pessoas tiveram os olhos abertos, o coração ardeu, e eles falaram daquilo que eles experimentaram. E se chegou até nós é porque eu e você agora vamos levar aqueles que ainda não tiveram oportunidade de passar por isso, de ouvir isso. Portanto, o impacto da ressurreição de Jesus sobre as nossas vidas é de ter a nós e sobre nós essa abertura dos olhos para o entendimento das Escrituras. E algo que antes você olhava e falava, nossa, que livro deve ser tão difícil, hoje você lê com alegria, com prazer, porque você vê o próprio Deus falando no seu coração. E aquilo que você entendia que era algo mecânico, né, algo religioso, o seu tempo com Deus hoje não é mais uma obrigação, é algo que você faz com prazer, porque você sabe que é alimento para a sua alma. E aquilo que você achava que era tão difícil de falar para alguém o que Jesus fez na minha vida, hoje você faz com naturalidade. Hoje é algo natural. Você não consegue ficar sem falar de Jesus. Uma coisa que me impactou muito nas viagens com o meu sogro, o pai da Luciana, é que ele tinha uma prática. Ele não tinha esse sem parar no carro, então ele tinha que passar na praça do pedágio e parar lá na cabine. E toda vez que ele passava no pedágio, que a moça lá atendia ele levava o Evangelho de João para dar de presente àquela moça, ou àquela pessoa que ele estivesse. Jesus te ama, Deus te abençoe. Todo pedágio, ele tinha um folheto, tinha um evangelho, ele tinha alguma coisa para dar de presente para aquela pessoa. E talvez a gente olhe e fale assim, uma coisa tão boba, mas talvez aquela pessoa saiu de casa já debaixo de gritaria, de um conflito, e aquele presente vai ser aquilo que vai mudar o dia dela. E talvez aquele presente vai ser o que vai abrir os olhos dela, ou talvez aquele presente era a única coisa que ela, talvez era o dia que ela falou, Senhor, me dê um sinal de que o Senhor me ama. E aí passa alguém e fala, ó, Deus te abençoe, quero te deixar um presente. Talvez é uma mensagem do WhatsApp. Talvez você dizer para uma pessoa do seu trabalho, olha, eu estou orando por você, eu tenho percebido você um pouco triste, eu tenho orado pela sua vida. Coisas simples e pequenas, que faz com que os nossos pés sejam rápidos para ouvir e para levar essa mensagem. E Jesus nos faz um convite. Ele fala para a gente vir,
venha, venha ao altar. Você já passou pela experiência de cansaço, de afastamento, de pecado, mas mesmo assim, venha ser capacitado, venha receber o poder, venha receber a capacitação para levar essa mensagem àqueles que ainda estão precisando. Vamos nos colocar em pé e vamos ouvir o convite que Deus tem para mim e para você nessa tarde. Esse é o convite dele. Esse é o convite que ele tem para mim e para você. Venham a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Pastor, não estou nem cansado, nem sobrecarregado, minha vida está uma tranquilidade só. Venha até Jesus. Não há lugar melhor para se estar do que aos pés da cruz, para a gente continuar de pé e sendo fortalecido diante de dias tão difíceis. Vamos cantar?